eu posso ouvir um novo som. É o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio. Amém. Gente, eu quero pedir para o Pablo ficar aqui um pouquinho. Eu, pastor, que eu queria aproveitar esse momento aqui. E eu não teria nenhum motivo de fazer isso aqui exatamente dessa forma, mas quando a gente vê algo não tem como, né? Eu estava um dia desse em casa, tomando banho, e é um momento que Deus fala muito comigo. E depois eu compartilhei com a minha esposa. Falei para ela da visão, exatamente como eu tinha visto. E eu não quero delongar aqui, mas eu não estou falando aqui agora como o presidente da companhia, CEO, mas como irmão, como amigo, como um mentorado, por que não dizer. E uma coisa que eu fico me perguntando sempre, Pablo não teria nenhum motivo para se lembrar de mim há 5 anos atrás. Nenhum motivo. Nenhum motivo depois para me convidar para estar lá no Goiânia Arena, no chamado Generais. Ele se lembrou. Não teria nenhum motivo, não havia feito nada para ele, para que ele pudesse me chamar para caminhar do lado, para estar perto. Se o Pablo dissesse para mim assim: olha, Mateus, vamos desconectar, segue sua vida, toca suas coisas, eu já estaria extremamente grato. E eu louvo muito a Deus pela vida do Pablo, pela sua família. E eu quero, na verdade, dizer que sou imensamente grato pelo seu investimento. O pastor Eduardo falando um pouco mais cedo sobre essa generosidade. E nós só temos da unção que nós honramos. Nós aprendemos isso. E eu desconheço uma pessoa tão generosa, tão investidora em gente, como é o Pablo. E eu falei para minha esposa: olha, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz nem para você. E eu fiz questão de sair daqui mais cedo, depois de ouvir aquilo, ia colar, buscar algo. Eu quero poder. Isso aqui, na verdade, não representa. Eu não vou parar de receber isso nunca. A minha gratidão pela sua vida. O dia que nós estávamos lá na frente do Vaticano, o Tiago está aqui, a Patrícia, nós estávamos todos lá, e você, o Tássio, e você pegou o meu braço e colocou aquele relógio, aquilo mudou um tempo. E foi bem interessante que eu estava saindo agora há pouco, e a Dani está ali atrás. Ela me deu um perfume e falou assim: Mateus, eu sinto um novo cheiro na sua vida. E engraçado que naquela ocasião você me disse: não importa se você está fazendo dinheiro, eu sinto um cheiro ruim em você. Um cheiro que não se parece em nada com isso que nós estamos vivendo. Naquele dia você pegou meu braço e falou assim: olha, está mudando um tempo na sua vida. E foi bem interessante porque a Dani depois, Mateus, estou entregando isso aqui para você porque eu sinto um novo cheiro. Mas eu quero reconhecer que naquele dia realmente foi um novo marco na minha vida. Eu quero dizer que eu te amo. E obrigado por acionar esses generais. Obrigado por responder ao Senhor. Estando perto de você, e todo mundo aqui sabe, dá para perceber bem o seu coração. O nível de desapego. E eu posso dizer porque eu lido com as coisas do Pablo. Pensa numa pessoa que realmente ele é isso. Essa simplicidade, essa generosidade, essa atenção, esse cuidado, esse zelo conosco. Muito obrigado pela sua vida e que o Senhor continue transbordando essa unção. E essa igreja que não tem parede, é uma curva por toda a terra. Continue se expandindo através da sua vida, em nome de Jesus.
Eu tenho uma resposta. Realmente você não me fez nada para te chamar para você andar nisso aqui. Mas um dia, eu estava enxergando o reino, eu sentei numa sala de aula e vi você abrir a boca. E ali naquele dia eu falei, esse é o segundo ser humano que eu vejo abrindo a boca e falando com poder que vem do reino. E no dia que eu te vi dando aula, eu nunca impressionei com ninguém inteligente. Eu só me impressiono até agora com quem é reinante. Naquele dia, sendo seu aluno há mais de 10 anos, muito mais eu acho. Eu olhei, te vi e falei com a minha boca, eu quero ser igual esse cara. E eu senti um poder, eu já te falei. Eu e o Matheus, a gente nunca foi amigo no passado. A gente era do mesmo grupo, mas nunca cruzou o caminho. Um belo dia eu sento e eu vi esse cara dando aula, eu fiz assim, ó. Da onde saiu esse cara, mano? Senhor, eu quero isso aí, esse cara é um reinante. Você entendeu o que eu falei? Eu falei assim, ó. De todo mundo tem aqui, todo mundo pira só para um cara, chama Luísio. Eu falei, o único que tem um potencial que enxergou a mesma coisa foi ele. Não é pela fala, porque pela fala tem gente que fala melhor que ele. Eu não sei te explicar, é um negócio que eu vejo no coração. Poder ouvir o Eduardo Reis falar assim, ó. Deixa eu olhar nos seus olhos, Marçal. Fala. Você é o único cara que eu conheço que tem a mesma coisa que eu, que é um desejo de proliferar o reino em toda a terra. Eu quero olhar para você e falar isso. Você acha mesmo que a gente ia perder nosso tempo para ficar falando para você aqui de reino, de reino? Eu não te expliquei aquela parábola até agora e era bom você pedir para o Senhor, que senão também não vou te explicar. O que eu quero é que o seu coração veja. O que eu quero é que você mergulhe nisso. Mergulhe poderosamente nessa mensagem, nessa palavra. Você não veio aqui de brincadeira, mano. Você não está, quem está próximo a mim não está vindo aqui de brincadeira. Mergulha com tudo que você tem, com todas as suas forças. Só o seguinte, precisa de pegar a máquina. O tic-tac é o coração. O que o Matheus está fazendo aqui agora, eu me senti honrado não pelo Rolex, mas pelas palavras. Sabe o que me tocou, que eu levei como o valor? É dele falar para a esposa, eu vou dar algo para ele que eu ainda não dei para você. Isso para mim foi pesado. Esse aí deu uma engasgada aqui, quase desligou a máquina. Grande dia, quando você ganha. Mas melhor. Mas o melhor de todos os dias é quando você dá. Porque qual que é o código? Melhor dar do que receber. Você não está entendendo. No dia que você ganha, sabe o que Deus estava te falando, Matheus? Lá no... Foi muito chocante aquele dia, né? Naquele dia, 2 pessoas que estavam reinando com a gente não tinham frequência, vazaram. 3 pessoas. Naquele dia, se você é uma pessoa que o Senhor te começar a mover e te dar algo que você não teve coragem de fazer, você está atrasado. Esse é um recado. Isso aqui para mim é um símbolo de autoridade. E quando eu coloquei no braço, achei bonito. Nunca tinha visto esse modelo. E sabe o que eu penso? Na hora que eu pus no braço, eu pensei assim, quem será que eu vou dar esse relógio? Se eu falei, olha o que Deus pegou da minha boca. Se você não entender isso, você esquece. Quando eu ganhei meu primeiro, eu peguei o cara que falou que era o cara que mais dava Rolex. Eu falei, ninguém vai ganhar de mim. Aí o Senhor falou, sério que ninguém vai ganhar? Então tá, eu vou usar o que você acabou de falar para abençoar os outros. O Eduardo, eu dei um Rolex para ele na viagem, ele me viu assim e falou, irmão, eu estou feliz demais. Eu vou guardar ele com toda segurança para ninguém tocar nele. Isso aqui marcou. Eu olhei para ele e falei, não guarde. Deixa esse negócio fluir. E ele é um dos caras mais generosos que eu conheço. Todo reinante é generoso. Que eu já vi dele dar carro dado para os outros, dar coisa assim, sem fazer conta. Mas é engraçado, ele falou, isso me tocou tanto. Então, o relógio não pode tocar seu coração. Esse relógio vai ter que ir embora uma hora. Só use ele enquanto você tiver. Na hora que você sentir, você manda. Deixa eu te falar. Acabou de aprender a aula 2. Eu estou tão orgulhoso. Por quê? Porque foi engraçado.
Se ele inverte a ordem, ele compra o dele, talvez eu não ia dar, ele não ia entender o quão valoroso é você ganhar algo de valor de alguém. Mas já que você não comprou, toma. Agora, pera, era para eu comprar para mim. Não, eu já vou doar. Deixa eu te falar. É melhor dar que receber, eu garanto. Comprar uma Land Rover mudou a minha vida, viu, Tássio? Mas no dia que eu estava com a Carol caminhando, Carol, vamos dar uma Land Rover pro Tássio? Aí ela olhou, ele merece, né? Eu falei, o coração dele é top demais. Só salva o coração, o resto serve para nada, né, Tássio? Aí ela, então vamos. Tchau. Oh, é bom demais dar, cara. Batalhar por uma coisa é bom, sim ou não? Ter a coisa é boa, sim ou não? Vender a coisa é boa, sim ou não? Ah, mas você não poder fazer conta, nem lembrar de conta, e sair dando e falar assim, esse dar é investir no reino. Isso é bom demais. Mateus, obrigado pela fala. Eu te vi, e toda vez que eu vejo o reinante, eu perturbo ele até ele entender. Agora, todo mundo que não é reinante, eu nem ligo falando nada, só mando um obrigado e tchau. Meu segredo é esse. Quer dizer, nem é segredo, nós estamos contando todo dia, né? Obrigado. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Tome seu assento aí, vamos continuar. Você não sabe o que o Pablo destravou na minha mente hoje. Descobriu o segredo do Marrone. Anda com o Bruno. Teve uma irmã que deu um envelope com dinheiro, com relógio ali. Eu vou descobrir para quem que é, porque certeza que não é para mim. Mas só para vocês saberem que ela pôs isso aí, alguma coisa vai acontecer agorinha. Gente, bora lá, vamos mais? Quem quer mais? Quer nada. Bora mais, bora mais, bora mais. Deixa eu falar para você, deixa eu contar para você. Vou contar para você. A mineirice sai, né? Você. O tempo mais difícil de Israel. O tempo mais delicado da história de Israel. Se eu for falar assim igual o Pablo, eu ia falar assim, o tempo mais desgraçado da história de Israel. Tá ligado aí? Bata uma palma para ver. Eu vou pedir para a gente colocar um texto ali na tela para você entender. Quem é reinante vai pegar na leitura do texto, já vai entender por que foi um tempo de desgraça. E você nunca mais vai deixar nada na sua vida ser uma desgraça. Você nunca mais vai deixar nada na sua casa ser uma desgraça. Você nunca mais vai deixar nada na sua empresa ser uma desgraça. Você nunca mais vai deixar nada nos seus relacionamentos ser uma desgraça. Você está conseguindo entender ou não? Porque se você pegar esse código e entrar nessa frequência, a sua vida nunca mais vai viver uma temporada como viveu Israel no tempo dos juízes. Tudo de ruim que você puder imaginar que pode acontecer com um povo e com uma nação, aconteceu com Israel nesse tempo. Está pegando aí ou não? Vamos ler. Vamos ler Juízes capítulo 21, verso 25. Juízes 21, 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel. E cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Veja isso. Escute isso. Qual é o pior tempo dessa nação? Um tempo que não tinha governante. Pegou o código ou não? Então, seja, se na sua vida não tem governo, desgraça. Se na sua casa não tem governo, desgraça. Veja, reino é governo. Se você tiver que explicar em uma palavra o reino de Deus, é governo. O que significa reino? Governo. Onde está a degradação, a destruição, a dor, o pranto? Está em não haver governo. Quando não tem governo, cada um faz o que quer. Quando cada um faz o que quer, irmão, vira uma desgraça.
Conseguiu pegar ou não? Então, tudo de ruim que você puder imaginar aconteceu nessa época. Vamos ler aqui Juízes 17:6. Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes 18:1. 18:1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscavam para si herança para habitar. Vamos ler 19:1. E aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel. Isso aqui é forte demais, tá? Nos dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita. Esse era um levita da tribo de Judá, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Ele vai se envolver com ídolos, com deuses pagãos. Quem está pegando? Então, quando não há governo, nós vivemos a destruição. Nesse momento que não tinha governo, Israel foi de desgraça em desgraça, desgraça em desgraça, vivendo um tempo terrível. Quem pegou? Então Deus, vendo isso, no coração, Deus levantou um rei para Israel. Está conseguindo entender ou não? Mas esse rei ia se revelar. E antes desse rei se revelar, Deus tinha um juiz chamado Samuel. E esse juiz conseguiu trazer para Israel paz. Esse cara era tão diferenciado. Tão diferenciado. Pensa num pastor, que ele era um profeta, mas o ofício que ele estava ali também exercendo era pastoral, cuidar do povo, tá? Antes dele terminar o ministério dele, ele juntou todo mundo assim, ó, igual nós estamos aqui, ó, e falou assim, ó, se em alguma coisa eu defraudei alguém aqui, se alguma coisa vocês me deram eu não devolvi, se de alguma maneira eu fiz vocês fazerem qualquer coisa que o Senhor não tenha pedido, se alguém tiver qualquer rusga comigo aqui, se alguém tem qualquer treta, se eu fiz qualquer coisa aí para machucar, ferir a casa de cada um, levante e fale agora, porque eu não quero responder por isso diante do Senhor. Bora resolver aqui. Não teve um que levantasse. Irmão, o cara era chapa quente. Está conseguindo entender ou não? Mas o povo se levantou contra ele. E quando o povo se levanta contra ele, o povo fala assim, ó, todas as nações têm um rei, só a gente que não. Nós queremos um rei. Samuel ficou muito triste. Foi falar com o Senhor. E o Senhor falou para ele, Samuel, fica tranquilo, não é contra você que eles estão se levantando, é contra mim. Ou seja, Deus queria ser o rei do povo, Deus queria ser o rei do povo. Mas o povo não compreendeu. Pediu a Deus um rei. Deus preparou um rei. Só que antes de preparar o rei, rolou um movimento. Um movimento de rebelião contra Deus. Você está conseguindo entender ou não? Nessa mesma época, sumiram as jumentas de Quis. Um homem rico de Benjamim, um benjaminita. As jumentas do Quis sumiram, e Quis chamou o seu filho Saul, e diz, olha, pega um escravo e vá procurar as jumentas. Porque sumiram as jumentas. Aí Saul pegou um escravo do seu pai, saiu procurar as jumentas, e ele procurou por um lado, não encontrou, procurou por outro lado, não encontrou. A Bíblia diz que ele passou de Salim até Salisa e não encontrou as jumentas. E aí ele disse para o escravo, vamos voltar.
Porque daqui a pouco meu pai vai parar de procurar as jumentas para procurar o filho que sumiu. E quando eles vão voltando, o escravo, não sei se você vai pegar o código. O escravo diz o seguinte para Saul: eis que na cidade tem um homem de Deus. Vou falar de novo. Eis que na cidade tem um homem de Deus. E tudo que esse homem fala sucede infalivelmente. Aliás, Samuel, diferente dos profetas da confissão positiva, Samuel, ele tinha o ofício de profeta. E sabe o que a Bíblia diz? Que desde pequeno, a diferença, Mateus, de um profeta para alguém que só tem o dom de profecia, ao meu ver, e a gente pode estar aberto aqui para discussão, mas ao meu ver, pelo que tenho notado na leitura do texto, Dr. Brian, é que quem tem o dom de profecia, ele diz sempre assim, ó, assim diz o Senhor. Mas o profeta diz assim, ó, eu estou dizendo, enquanto houver tal coisa, vai haver tal coisa. Tipo Elias, né? Elias diz assim, ó, até que eu mude essa palavra, não vai chover sobre Israel. Não é palavra de Deus, é palavra de Elias. Mas Deus tem que endossar o profeta, porque se o profeta falar e não acontecer, cai. Ou seja, ele não é profeta. Então, de Samuel, olha o que está escrito, que desde pequeno, o Senhor endossou cada palavra de Samuel para que nenhuma de suas palavras caíssem por terra. Não é palavras do Senhor, não. É palavras de Samuel. Ah, você não pegou. Está pegando ou não? Está pegando ou não? Ou seja, quando um profeta fala, Deus vem com ele, porque Deus levantou o cara. Você está aí ou não? Não, pelo amor de Deus, vou falar mais uma vez. Quando um profeta fala, Deus vem com ele. Elias disse assim, ó, segundo a minha palavra, não segundo as palavras de Deus, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel até que eu mude essa palavra. E não choveu. Então, de Samuel se diz, enquanto ele crescia e desde a sua meninice, Deus não permitiu que nenhuma de suas palavras caísse por terra, para ficar provado de que de fato ele era um profeta enviado por Deus. Aí o escravo sabia que na cidade tinha um homem de Deus. Parece que quem precisa sempre sabe onde achar. Não pegou o código. Tem gente que não precisa e nunca sabe onde está. Mas na hora, irmão, que precisa, né? Alguém tem que saber onde está. Aí Saul, por costume, entendendo que você não deve consultar um profeta de mão vazia, porque é princípio, se eu vou até o vidente, os profetas antigamente eram chamados de vidente. Se eu vou até o profeta, eu tenho que levar alguma coisa, eu tenho que levar uma oferta. Aí Saul falou assim, mas se nós formos até o homem de Deus, o que levaremos? Porque o pão do nosso alforje acabou, ou seja, nós não temos nem pão. E dinheiro não temos. Dinheiro não temos. Isso aqui é um código muito poderoso, eu não sei se você vai pegar. Não sei se você vai pegar. Saul era filho de rico, sim ou não? Você pegou que o pai dele era um homem rico de Benjamim? Mas Saul disse, eu não tenho dinheiro. Aí os caras falaram, eu tenho. Ah, não pegou. Prosperidade não está na vida de quem tem dinheiro. Está na vida de quem tem coração. Veja, o escravo era escravo, mas era próspero. Na hora que precisou, estava lá. E o melhor de tudo, o escravo não reteve. Ele disse, eu tenho, vou te dar e você vai até o homem de Deus. Aí eles foram procurar Samuel lá na cidade. Quando eles estavam indo, encontraram umas moças no caminho. Aí Saul perguntou, por acaso vocês sabem onde está o homem de Deus? Elas disseram, pode subir a montanha porque ele vai estar lá. Está todo mundo lá, é tempo de festa e ninguém vai se assentar enquanto o profeta não chegar. Pode subir lá que vocês vão encontrar com ele. Quando Saul está indo para subir o monte, com quem que ele encontra? Com Samuel. Aí ele olha para Samuel e fala assim, você sabe me falar onde está o homem de Deus? Você vê, ele estava diante do homem de Deus e não reconheceu. Tem gente que é assim. Ah, não pegou. Vou falar de novo. Ele estava de frente para o homem de Deus e não o reconheceu.
Sabe onde está o homem de Deus? Aí Samuel disse, eu sou. E Deus me mostrou ontem que você ia vir por aqui. E as jumentas que você procurava já foram achadas. Não pegou. No dia anterior à chegada de Saul, Deus já tinha mostrado para Samuel que ele vinha. E aí Samuel falou assim, ontem Deus me mostrou que você vinha. E as jumentas que você procurava já foram. Agora vem comigo e senta aqui na mesa, onde está a coxa direita do animal, que desde que Jacó foi ferido na coxa direita, ninguém come a coxa direita do animal em cerimônias rituais em Israel até os dias de hoje. Só profetas, reis e sacerdotes podem comer a coxa direita. Aí ele sentou Saul na cadeira onde estava a coxa direita e falou para ele, pode comer. Veja, Saul foi atrás do homem de Deus porque ele tinha o quê? Que bom coração, irmão. Ele estava atrás das jumentas, gente. Gente. Inocência não, vamos lá. Astúcia. Ele foi até o homem de Deus porque ele tinha uma necessidade. Você está entendendo? Diga amém. E tem muitos líderes hoje que pregam que as pessoas não podem ir a Deus por necessidade. Mas Saul foi por uma necessidade. Ele foi por uma necessidade e voltou com um propósito. Porque você vem a Deus por uma necessidade. Deus estabelece um propósito. Conseguiu entender ou não? Eu sei que metade aqui vem para cá para aprender a ficar rico. Porque o Pablo é rico, aí você fala, o Pablo sabe como é que ganha dinheiro. Vou lá. Você vem atrás de dinheiro. Deus estabelece um propósito na sua vida, que é muito maior do que qualquer dinheiro que você pode imaginar. Não, você tem que confessar que você vem aqui só para aprender a ganhar dinheiro. E aí Deus te pegou, porque você vem aprender a ganhar dinheiro, parece que eu estou dentro de uma igreja. Tem até pastor. Só aqui na frente, ó, tinha 4 agora mesmo, 5. Se virar para trás, todo mundo pôr a mão na sua cabeça, aí você... Preste atenção. Então ele foi buscar as jumentas e voltou com um propósito, porque sabe o que Samuel falou? Falou assim, ó, ajoelha aí. Pegou um vaso de azeite e começou a deitar o azeite sobre a cabeça de Saul. E falou, hoje te unge Deus, o Senhor, a capitão dos exércitos de Israel. Quem está pegando? Quem está pegando? Diga comigo, Deus, o Senhor, te unge, capitão dos exércitos de Israel. Quem está pegando? E você, olha o propósito, porque Deus estabelece o reinante também tem um propósito. Está determinado para um dia, hora, minuto, segundo específico. Se naquele dia você falhar, tudo que você viveu até lá, jogou fora. Mas eu vou te explicar isso aí depois. Então ele diz, você vai livrar o meu povo da aflição dos filisteus. Quem era a aflição dos filisteus? Golias. Saul foi ungido para matar Golias. Vou falar de novo. Saul foi ungido para matar Golias. Ó, a tribo de Benjamim era uma tribo de guerreiros. Você sabe que teve uma vez que os benjaminitas, Dr. Brian, violentaram, eles estupraram a mulher de um homem de Israel. E depois de estuprá-la a noite toda, lançaram ela jogada na porta da casa deles, onde eles estavam hospedados. Esse homem ficou muito mal, matou a esposa, dividiu ela em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo, dizendo assim, olha o que os benjaminitas fizeram com a minha mulher. Eles a estupraram, fizeram isso. Aí juntou todo Israel em combate contra os benjaminitas. Quase extermina, né? Quase não sobra filho de Benjamim. Depois eles tiveram que fazer reproduzir os filhos de Benjamim, senão ia acabar os filhos de Benjamim. Dado o fato de que a tribo ela é passada de pai para filho. Enquanto a raça, né, o que determina se você é judeu, né, a etnia,
é o ventre da mãe, a tribo, o domínio tribal é de pai para filho. Consegue entender ou não? Todas as outras 11 tribos em batalha levaram 4 meses para vencer os filhos de Benjamim. Você vê o nível de guerreiro que eles eram. E a Bíblia diz que Saul, dentre os filhos de Benjamim, passava a todos os homens em tamanho. Os mais altos batiam no ombro dele. E ele era muito habilidoso na guerra. Então Deus ungiu ele para ser capitão do exército de Israel. Deus nunca ungiu Saul para ser rei. Diga por que não? Até por princípio, Benjamim é lobo. Como é que você vai pôr o lobo para cuidar da ovelha? Benjamim é um lobo, está escrito assim. De manhã despedaça a presa, à tarde reparte os despojos. Então Benjamim é um lobo. Você está pegando aí ou não? Está ligado ou não? Só que Saul foi lá e venceu os amonitas na batalha. Aí o que Israel falou? Se ele for nosso rei, nós habitaremos seguro. Então Israel levantou para si um rei. Pegou? Israel levantou para si um rei. Porque eles pensaram, se ele for nosso rei, nós vamos habitar seguro. Ele é bom de batalha. E aí Saul se assentou no trono de Israel. Que coisa de louco. Porque Deus não deu para ele o trono, o povo deu para ele o trono. Vou falar de novo. Deus não deu o trono para ele, quem deu o trono para ele foi o povo. Pegou? Aí começa a batalha lá de Israel com os filisteus e está Golias, o gigante, afrontando todo mundo. Não tem homem em Israel, não? Cadê os homens de Israel? Vamos fazer uma luta mano a mano. Quem vencer, o outro povo se torna escravo. Tem homem para me enfrentar? E o gigante gritando e blasfemando. Aí lá, presta atenção, lá no campo, lá nos campos de Boaz, fez alguma ligação? Não. Lá nas terras de Belém, nos campos de Boaz, lá onde Jesus nasceu, lá onde os anjos cantaram, né? Olha os anjos. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz na terra entre os homens de bom coração, a quem Deus quer bem. Hoje vos nasceu na cidade de Davi. Olha isso. Então Davi era de lá. Davi, não sei se você está preparado para ouvir isso aí não. Davi era um filho bastardo de Jessé. Por isso que ele não estava na casa com os outros. E Davi era ruivo, descendente de Moabita. Você crê que não tem desse? A bisavó dele é Ruth Moabita. Então os irmãos de Davi tinham raiva dele porque ele era ruivo. Está lá na Bíblia. Eles tinham raiva dele porque ele era ruivo. Uma loucura. Os irmãos não gostavam dele. Então Jessé tinha lá seus filhos em casa e Davi nos campos de Boaz, distante da casa de Jessé. Então, veja bem, Deus apareceu para Samuel um dia e falou: Samuel, até quando você vai insistir com esse Saul aí, havendo eu rejeitado? Porque aí Saul começou a fazer muita besteira, Deus rejeitou ele no coração. E várias coisas fez Deus rejeitar Saul. Deus mandou ele destruir os amalequitas por completo, ele poupou o melhor das ovelhas, o melhor do boi. Deus falou assim: você vai entrar na terra dos amalequitas. Os amalequitas são inimigos de Israel, mas os amalequitas são a reprodução daquilo que é a profanação. O povo mais profano. Aquilo que atenta contra a santidade. Então, Deus falou: você vai entrar, vai matar todo mundo, vai matar os animais, vai matar tudo, mata tudo, não deixa sobrar nenhuma amalequita. Aí Saul foi lá na batalha, venceu a guerra, porque Saul é um guerreiro. Só que em vez de matar tudo, quando ele viu as melhores ovelhas, ele poupou. Quando ele viu os melhores bois, ele poupou.
E ele também poupou o rei dos amalequitas, Agag. Aí Deus apareceu para Samuel e falou: Samuel, o seu protegido lá, o Saul, poupou o melhor das ovelhas, o melhor do gado. Aí Samuel falou: não é possível, vou lá. Quando Samuel desce, ele olha para Saul e fala assim: Saul, que balido de ovelhas é esse que ouço? Aí Saul, covarde, não assume a responsabilidade, porque foi um ato de covardia. Não é porque você é rei que você é valente, não. Saul jogou para o povo a conta. Olha o que ele disse: o povo poupou o melhor das ovelhas e do gado para oferecer em sacrifício ao Senhor. Vê se não parece. Vê se não parece a gente quando quer contar história para Deus. Não, eu quero ganhar dinheiro para aplicar no reino. Eu quero ter dinheiro para eu poder fazer avançar o reino de Deus. Presta atenção. Tem gente que tem isso no coração de verdade, mas tem gente que está igual Saul, entendeu? Está poupando, falando que é para Deus, mas não é não. E aí Saul falou: e também poupei Agag, o rei dos amalequitas. Quando Agag soube que Samuel chegou, irmão, olha como é que está distorcido o negócio, tá? Quando Saul é um guerreiro, certo? Você é um rei inimigo, foi vencido em batalha, foi aprisionado. Então você agora está preso e sabendo que vai morrer. E quem vai te matar? Saul. Só que Samuel é um homem de Deus muito conhecido. E não é conhecido só do povo de Israel, ele também é conhecido dos amalequitas, é conhecido dos filisteus. Todo mundo conhecia o Samuel. Aí disseram para o Agag: Samuel chegou. Aí a Bíblia diz que Agag respirou e falou: graças a Deus, vou cair na mão do homem de Deus. Aí chegou Samuel, quando viu o Agag, falou para ele assim: você fez chorar muitas mães, porque você matou muitos filhos. E da mesma maneira que essas mães choraram, hoje vai chorar sua mãe. E a Bíblia diz que Samuel despedaçou Agag. Não diz matou não, disse despedaçou. Olha a fúria da obediência de Samuel, que Saul não tinha. Para obedecer você tem que ter fúria. Vou falar de novo. Tem que haver uma fúria dentro de você, gigante, para que você possa obedecer a Deus em tudo. Não importa se você está entendendo, presta atenção. A obediência, ela não é para ser, não sei se vou soltar, posso soltar o código? A obediência não pode ser parcial. Obediência parcial é desobediência total. Saul obedeceu, ele foi lá e venceu os amalequitas, mas poupou. Então, quando a obediência ela é parcial, a desobediência é total. Você está conseguindo entender ou não? Então, Deus te fala uma coisa, você vai lá e obedece pela metade. O que você fez? Você desobedeceu totalmente. Quando você obedece parcialmente, você desobedeceu totalmente. Fala isso para quem está perto de você, por favor, me ajuda aí. Quando você obedece parcialmente, você desobedece totalmente. Quem está pegando? Quem está pegando? Você vai entender uma chave do reino como você nunca entendeu essa chave. Preste atenção, nós começamos falando de uma época de desgraça. Qual que era a época de desgraça? A época que não tinha governante. Você entendeu ou não? Quem entendeu? O mundo está em colapso, sim ou não? Mas ele tem um príncipe, por isso que ainda fica de pé. O império das trevas tem um príncipe. Satanás é o príncipe deste mundo, por isso que ainda está em pé o império das trevas, porque tem governo. Até o inferno tem governo, a sua vida não tem. Vamos de novo. Até o inferno tem governo e a sua vida não. Entenda. Samuel vai lá e mata, despedaça o Agag. Obedeceu, pacificou a situação ali. Aí Saul vai mandar outra. Olha o que Saul vai fazer.
Saul, em vez de esperar Samuel para oferecer o sacrifício, que só os profetas, os sacerdotes podem acender, ele vai lá ele mesmo, num afã de ter resposta de Deus, e oferece, ansioso. E aí a gota d'água, Samuel fala, não dá para mexer com esse cara mais. Aí Deus fala, eu já desisti dele faz tempo. Você até quando você vai insistir com ele? Aí Samuel abre também. Aí Deus fala para Samuel, vai até a casa de Jessé, porque eu escolhi um rei. Dentre os filhos de Jessé, vamos ungir ele. Aí Samuel pega um chifre, cheio de azeite, e vai para a casa de Jessé. Deixa eu sair da frente da caixa. Samuel pega um chifre cheio de azeite e vai lá para a casa de Jessé. Veja, Saul foi ungido com um vaso de azeite. Davi vai ser ungido com um chifre de azeite. Consegue entender ou não? Chifre é força. E o vaso é frágil. Caiu ou quebrou? Vai entendendo, vai entendendo. Aí Samuel fala assim, mas se eu for lá na casa de Jessé, ungir um rei, Saul ficar sabendo, vai me matar. Aí Deus falou assim para ele, então usa uma estratégia. Você sabe que tem gente que não sabe ser estrategista. Você acha que Deus compactua com a mentira? Vou falar de novo. Deus compactua com a mentira? Não, mas Deus é estrategista. Você sabe que quando os filhos de Jacó com seus filhos chegaram lá no Egito, eram 70 almas aproximadamente. Aí, Tasso, o que José falou para os irmãos dele? Olha, nós vamos ter que ir lá falar com o faraó. Que eu tenho que apresentar vocês para conseguir a terra para vocês morarem. Quando nós formos a Faraó, eu vou escolher 5 de vocês, porque não dá para levar todo mundo na presença de todo mundo. Na presença de autoridades, você precisa escolher os menos pior. Então José olhou para os menos pior e falou, vou levar 5. Ele falou assim, preste atenção. Quando vocês chegarem lá diante do faraó, o faraó vai perguntar. José conhece o coração do faraó, José conhece o faraó. Ele vai perguntar, pega a estratégia, Deus é estrategista. Ei, pega a estratégia, irmão. Vamos. Você vai chegar lá e vai dizer assim, ó. Quando o faraó perguntar, o que vocês fazem? Vocês vão dizer assim, somos homens de gado. Não digam que vocês são pastores de ovelha. Porque os pastores de ovelhas são uma abominação para os egípcios. Está entendido? Está entendido? Aí chegaram os 5. 5 irmãos de José. Os melhores. Lá na frente do faraó. Faraó, o que vocês fazem? Ele, nós somos pastores de ovelha. Hã? Agora olha o texto bíblico. Morreu José, morreu o faraó. Olha o texto. E os egípcios lembraram que eles eram pastores de ovelha. Começou a escravização. Então, quando Deus te dá estratégia, você tem que cuidar de obedecer totalmente. Porque se você obedece parcialmente, você desobedeceu totalmente. Então, Deus vai dar uma estratégia para Samuel, para Saul não matar ele. Deus disse assim, ó, não diga que você vai ungir um rei. Diga que você vai sacrificar na casa de Jessé. E quando ele tiver preparado a comida, que tiver os filhos dele lá, eu vou te mostrar quem é, você unge o rei. Aí Samuel foi lá na casa do Jessé com a desculpa de sacrificar. Mas o que ele ia fazer de verdade era ungir um rei. Cutuca quem está perto de você e diga assim, Deus é estrategista. Você tem que criar estratégias para não expor tudo que você está fazendo e qual é a sua intenção. Porque se você revela para todo mundo antes da hora, o inimigo te para antes de acontecer. Está pegando ou não? Está pegando ou não? Isso no mercado também é forte, né? Agora, tem mercados que são diferentes, não tem? Eu vi um vídeo no YouTube, uma reportagem norte-americana de uma mulher que trabalhava na Coca-Cola e roubou a fórmula da Coca-Cola e levou para a Pepsi. Quem viu isso? Aí a Pepsi, ao invés de comprar, porque ela
pediu não sei quantos milhões de dólares pela fórmula, a Pepsi marcou o encontro direitinho, falou que ia pagar, chamou a polícia e prendeu ela, e não viram a fórmula e disseram, nós não precisamos da fórmula da Coca-Cola, porque nós precisamos de concorrentes que nos façam melhor a cada dia. Pegou? Pegou ou não pegou? Então diga comigo, Deus é estrategista. Você precisa ter estratégias. Aí Samuel chegou lá. Agora eu te pergunto, você tem noção de que é um profeta igual Samuel ir na sua casa? É como se Deus está indo. Que naquele tempo, irmão, presta atenção, não é igual hoje você tem um pastor em cada esquina. O Espírito Santo estava concentrado sobre um homem. E aquele homem carregava todo o poder do Espírito. Moisés, um dia, recebeu do seu sogro um conselho. O sogro dele falou assim, Moisés, você tem que dividir esse trabalho, você tem que descentralizar as coisas, você vai morrer, cara. Divide isso aí, levanta outras pessoas para ajudar a julgar o povo. Todas as picuinhas aí é você que resolve, você vai dar conta não. Aí o Moisés falou assim, mas como é que eu vou descentralizar com esse monte de salvo aí, não tem nenhum reinante nesse grupo? Ah, não pegaram não aí. Eu estou aqui me esforçando para descer, e você não entende ainda. Deus falou para ele o seguinte, pode descentralizar. Escolhe 70 homens, porque eu vou pegar uma porção do que estava sobre você e vou dar para os 70. Deus tirou uma porção do espírito que estava sobre Moisés e 70 homens profetizaram. Um general, só com uma porção do que ele carrega, gerou 70. Não pegou. Pegou, Tiago? Então, um general, só com uma porção do que ele carregava, gerou outros 70 capazes de julgar Israel. E os 70 profetizaram. Então, se um homem de Deus vai na sua casa, o próprio Deus está indo. Essa é a visão deles naquele tempo. Era a visão, está conseguindo entender ou não? Deus está vindo na minha casa. Agora, se Deus vai na sua casa, você vai esperar Ele com as suas virtudes ou com os seus pecados? O que você vai apresentar para Deus? Suas virtudes ou seus pecados? Então Samuel pegou os 7 filhos e deixou todo mundo arrumadinho para estar na mesa com Samuel. 3 de um lado, 4 do outro. Samuel numa ponta, Jessé na outra. Pegou a mesa? Não. Estou montando aqui uma mesa hipotética só para você entender, tá, irmão? Põe amor nas minhas palavras. Então montou a mesa lá, 3 irmãos de Davi de um lado, 3 irmãos do outro. Samuel na ponta, Jessé na outra. Aí Samuel olhou para um dos filhos de Jessé e falou, certamente é esse o rei. Grande, bonito, formoso, presença. Aí Samuel já olhou para o céu e falou, Deus, é esse? Deus falou, não é esse não. E Samuel, não escolhe assim não, porque você está vendo a aparência, eu vejo é o coração. Aí veio o outro, Samuel, é esse não, é esse não, é esse não. O irmão foi até o 7º. Aí Samuel falou para Deus, você imagina Samuel desorientado ali, Tiago? Falando assim, mas acabou os meninos, acabou os filhos. O filho na casa de Jessé, rei na casa de Jessé, acabou os meninos. Deus, acabou os meninos. Aí Deus fala para Samuel, Samuel, eu conheço o oculto. Vai lá e insiste. Pergunta se tem mais um. Davi está lá nos campos de Boaz. Joga o Salmo 24 aqui na tela, por favor. Não, o 23 ou o 24? Joga o 23 aí. Vou ficando velho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso aqui está errado, né? Ou isso aqui está traduzido errado, ou o Senhor não é seu pastor. Porque na sua vida não falta nada, não? Vou falar de novo. Não sei na sua vida, irmão. Mas na vida falta compreensão. Na vida falta amigos.
Na vida falta familiar. Na vida falta amor. Às vezes na vida falta dinheiro. Na vida de alguns falta até comida. Na minha já faltou até comida. E outra, lá em Marcos, no capítulo de número 8, a partir do verso 1, diz que o povo estava 3 dias com Jesus no deserto e não tinha o que comer. Eles estavam com o pão da vida e não tinham o que comer. Falta ou não falta? A palavra hebraica traduzida por não, volta lá por gentileza. O pessoal aqui é muito rápido. Se lá na reina fosse assim, estava virado no giraia lá. Ó, o Senhor é meu pastor e nada. Essa palavra hebraica traduzida por nada é a mesma palavra hebraica que aparece quando a mulher de Ló, ao sair de Sodoma, olha para trás. Não. Lá diz que ela não podia olhar. Não podia olhar. E ela olhou. Esse não lá é lo. Ah, o Alex é judeu. A palavra é não em hebraico. Lo. Então, ali a palavra no hebraico, se você pegar a Oliver Tree, clicar ali na palavra nada, ali você vai ver que está lo. Lo é não, traduzido como nada. Você sabe por quê, né? Bom dia eu te conto, você não quer saber de nada. Não quer saber. Mas a ideia desse salmo, desse primeiro versículo do salmo é assim, ó. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. O Senhor, ainda que eu esteja no deserto e com fome, o Senhor não me falta. Aí a cara olha para minha cara e falou assim, não mudou nada para mim, pastor. Hã? Não entendeu. Presta atenção. Pode te faltar tudo. O Senhor, o pastor, nunca vai te faltar. E talvez você não entenda isso porque você não descobriu. Quando Jacó, 22 anos depois de sair da casa do seu pai, vai voltando para a casa do pai, ele tem que armar uma estratégia para voltar. Por quê? Porque Esaú prometeu que quando Isaac morresse, ele ia matar Jacó. E Isaac chamou Esaú para dar para ele a bênção. E falou, vai buscar uma caça, para que eu coma, meu coração se alegre e eu te abençoe. Porque Isaac pensava que estava morrendo. Aí passei um código aí que você nem viu. Vou te ajudar. Diga, ninguém abençoa. Você sabe quem já teve treta em igreja aí e precisou sair? Levanta a mão, quem já teve? Só 1, 2, 3, quem mais? 4, 5, 6, quem mais? Você sabe quando o pastor fala assim, pode ir que eu te abençoo? Quem já viveu isso? Está abençoado, irmão, pode ir. Se tem treta, não tem bênção. Diga por quê? Porque ninguém abençoa se não está com o coração alegre. Então, olha, baixa o drive, olha o que Isaac falou. Vai buscar a caça para que eu coma, meu coração se alegre e eu te abençoe. Você só abençoa quando você está alegre com a pessoa, senão você não está abençoando. O que você fala pela boca, se não tem sintonia com o coração, não tem poder. Por isso que quando você vai confessar para a salvação, você tem que confessar com a boca e crer com o coração. Senão não tem justiça nisso, tem que alinhar os dois. Conseguiu pegar ou não? Quem está conseguindo pegar? Quem está conseguindo pegar? Balança a mão, você está pegando. Olha bem, presta atenção. Aí, Esaú fala para Jacó, vou te matar. Esaú se casou com cananeias e filisteias, as quais foram uma amargura de espírito para Isaac e Rebeca. E aí, Isaac e Rebeca disseram para Jacó, vai para a casa de Labão, case com a mulher do nosso povo, não faça como seu irmão. E Jacó foi obediente aos seus pais, se foi para Padã Arã e casou com a mulher do seu povo. Só que 22 anos mais tarde ele vai voltar, Isaac está vivo. Não morreu. Quem sepultou os dois? Os dois juntos sepultaram o pai depois que Jacó voltou. Então 22 anos depois Jacó vai voltando, só que Esaú sai com 400 homens de guerra para receber ele. Porque Abraão era rico, não é isso? A Bíblia diz que Abraão era rico. E a Bíblia diz que Isaac era muito rico. Depois a Bíblia diz que Isaac ficou riquíssimo. E depois a Bíblia diz que Isaac ficou muito mais do que muito riquíssimo. Não sei nem contabilizar isso. E qual era o único herdeiro agora que Jacó foi embora? Esaú. Aí do nada, 22 anos depois, Jacó resolve voltar. Esaú pegou 400 homens de guerra e foi para cima. Não foi para recebê-lo em paz, foi para matá-lo. Você está entendendo ou não?
Mas aí Jacó usou uma estratégia. Ele falou, vou separar o meu grupo em 3 bandos. Ele colocou Lia e Raquel atrás e as escravas na frente. Então olha como é que ele fez. Ele pegou todas as mulheres dele. Ele tinha 4. 2 escravas e 2 legítimas, né? Apesar que depois que vira tudo legítimo, mas vai. Então ele pôs as escravas com seus filhos na frente. Depois ele pôs Lia com seus filhos. E por último ele pôs Raquel e José. Porque ele amava Raquel e José era o filho que ele mais amava. Então veja que sempre que você vai em direção àquilo que Deus te manda, você quer esconder o que é precioso. Não. Porque foi Deus que mandou ele voltar para Betel. Entre a escrava e os filhos, quem é a figura de autoridade? Entre as escravas e seus filhos, quem é a autoridade? Os filhos é a autoridade na vida das mães? Então a autoridade é a mãe, poxa. Então veja como que Jacó organizou. Quem tem autoridade primeiro, quem está debaixo de autoridade, depois. Então ele arrumou as escravas e os seus filhos. Quem tem autoridade primeiro, quem está debaixo de autoridade depois. Depois Lia com seus filhos. Entre Lia e os filhos, quem é a autoridade? Lia. Então Lia primeiro, quem tem autoridade primeiro, quem está debaixo de autoridade depois. Sim ou não? Depois ele põe Raquel e José. Entre Raquel e José, quem é a autoridade? Raquel. Primeiro quem tem autoridade, depois quem não tem autoridade. Está conseguindo entender ou não? E ele deu bens, ele pegou 100% de tudo, porque ele prometeu para Deus o seguinte: se o Senhor for comigo na viagem, o que faço? E eu voltar para a casa do meu pai em paz, então o Senhor será o meu Deus, e eu te darei o dízimo de tudo. Só que quando Jacó volta, ele não dá o dízimo. Diga por quê? Porque de longe ele viu Esaú nas montanhas. E quando ele viu Esaú, ele teve uma visão. Ele viu o rosto de Deus no rosto de Esaú. E ele entendeu que ele tinha que devolver o dízimo para Esaú. Só que ele não vai dar o dízimo, ele vai entregar 100%. Pegou, Tássio? Ele viu o rosto de Deus no rosto de Esaú e lembrou que ele tinha feito a promessa do dízimo. Só que em vez de dar o dízimo, ele separa todo o patrimônio dele em 3 partes e vai dar tudo para Esaú. Então, com o primeiro bando da escrava com os filhos, ele mandou parte do patrimônio. Com o segundo bando, que era Lia e seus filhos, ele mandou outra parte do patrimônio. E com Raquel e José, ele mandou outra parte do patrimônio. Dividiu em 3 grupos, dividiu seus bens em 3 partes. E ao invés de dizimar, ele vai dar 100%. Quem está pegando? Quem está pegando? Está pegando ou não? Presta atenção. Quando ele está chegando, ele vê Esaú com os 400 homens de guerra, ele passa na frente da família toda. Diga por quê? Jacó é reinante, irmão. Para tocar a família dele, só depois que matar ele. Ah, não pegaram, não. Eu tô querendo dar esses códigos para vocês, não. Esse negócio é muito caro para mim. É muito caro para mim, para vocês ficarem com essas caras aí. Não, melhora essa vida aí. Melhora essa vida aí. Dá um estica os braços aí. Dá uma balançada na cabeça, dá uma respirada funda aí, vai lá. Ah! Quem está cansado? Quem está cansado? Quem está cansado? Graças a Deus. Vai mandando o resto do salve embora. Quem levantou a mão, põe para fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Então, quando ele vai chegando, você está aí ou não? Quando ele vai chegando, está lá Esaú, Jacó passa na frente. 7 passos, ele joga o rosto em terra 7 vezes. E Esaú chega. E quando Esaú vê Jacó, você não tem noção do que é o poder de um reinante. Eles armam uma casinha para vocês, querem te pegar. Eles estão prontos, mas a sua presença carrega uma autoridade que desarma todos os planos deles. Você está aí ou não? Quando Esaú viu a Jacó, ao invés de batalhar, se jogou no pescoço dele e começou a chorar. E eles choraram profundamente. Quando eles pararam de chorar, Esaú levantou os olhos e disse: Jacó, o que são todos esses bandos contigo? Aí Jacó olhou para ele e falou: Esaú, essa é a família que Deus graciosamente me tem dado. Aí diz o texto, que chegaram